Olá, eu sou o João Marcos, esse é o podcast Vozes do Saber. Hoje nós estamos com o Rômulo Gambardella. Gambardella, é isso mesmo. Gambardella. Ô Rômulo, só enquanto eu faço o nosso merchan aqui, te dar um presentinho. Puxa, que bacana, que legal. Olha aqui. Para mim é uma honra que legal. entrevistar um coach. Ou não pode chamar de coach? Hoje tá meio complicado isso daí. E, puxa, que legal, que bacana. Olha que lindo aqui. Enfim, estou muito feliz, muito honrado. Eu que me sinto muito honrado de estar aqui trocando ideia com você e com essa galera que está assistindo aí, né? Na verdade, essa história de coach, primeiro que assim, hoje, infelizmente no mercado todo mundo é tudo, né? Então. E aí ficou muito banalizada essa questão. Eu não sou coach, não tenho nenhum preconceito com coach. Eu sou palestrante, eu tenho treinamentos, eu tenho formações, sou formado em administração de empresas. Então hoje eu sou palestrante e treinador comportamental. Hoje eu falo muito do desenvolvimento humano, mas criou-se essa narrativa do mercado aí de que quem é do desenvolvimento humano é coach, né? E não necessariamente. Coach, na verdade, é uma palavra que vem do inglês, que é treinador, exatamente. De certa forma. Mas para o Brasil, o coaching, que é a ferramenta, né? O modelo, o pacote de ferramentas, que eu acho bacana tudo, acabou ficando muito banalizado. Então eu não me considero coach, não. Nada contra. Tem muita gente que fala, você é coach, tudo bem, pode ser o que você imaginar que eu seja, mas não me considero muito coach, não. Prefiro palestrante, mas tá tudo certo. Não, beleza, a gente vai aprofundar o assunto aqui. Que legal, que legal. Bom, eu vou falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. O podcast Vozes do Saber ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos ele é um colégio com princípios e valores cristãos. Nós utilizamos sistema Mackenzie de ensino, temos aqui na grade curricular o sistema de inglês bilíngue e aulas de tecnologia com robótica, eletrônica, maker, né? Então tem todo esse pacote. Também temos psicopedagoga, na verdade, disponível aos pais sem custo nenhum. O que é um colégio cristão? Alguém vai ter que participar de missa, de culto, ou vai ter que se converter ao cristianismo? Não. Só os conceitos do cristianismo são aplicados dentro do colégio. Então, o respeito, o amor ao próximo são aplicados aqui. Então, a gente não tem briga, palavrão, empurra, gente roubando coisa dos outros, assédios, né, normalmente com as meninas, ou até hoje está bem comum aí com os meninos também, ideologias diversas, isso a gente evita bastante aqui. Então, é um ambiente ideal para o seu filho ou para você mesmo, né, se você estiver em idade escolar ainda e assistindo o nosso podcast. E a Zione que faz a parte de captação de vídeo aqui, né? Edição, os vídeos nossos em geral, áudio e etc. Tá? Então tá bom, Romulo, precisa de uma água para ele, você consegue pegar lá uma água e essa caneca, na verdade, você já pode usar. Vamos colocar para usar. Bota Gosto aí assim. Isso aí. Eu sou aquele tipo de cara que quando eu compro roupa nova, ou compro presente, ou me dou algum presente, eu já gosto de estrear na hora. É isso mesmo. Não tem essa de deixar para depois, não, né? Não, Acho que esse, na verdade, é um dos grandes problemas aí da humanidade hoje, né? Muita gente fica deixando sempre as coisas para depois. Sim. E aí você, vou deixar para uma... igual... Tem aquela máxima, né? Que as pessoas compram a melhor louça e deixam a melhor louça para visita. Compram o melhor copo e deixam o melhor copo para visita. E até quando você vai trabalhar isso em você? Né? O seu merecimento. Então eu pratico muito o auto-merecimento porque, poxa, eu quero comprar uma coisa, eu tô ali, acabei de comprar, acabei de me dar de presente, eu mereço. Né? Eu trabalho, é com meu dinheiro. Por que eu vou deixar para depois? Conheço gente que compra coisas aí, guarda 3 meses guardado que não... Tem gente que tem coisas anos e anos e anos com etiqueta e nunca usou. Mas vem cá, me fala assim, tá bom, eu até entendo isso aí, realmente isso é uma coisa que precisa entender por que a gente faz isso, mas de fato é isso mesmo. Melhor louça para visita, às vezes as visitas nem vêm, né? Hoje está muito difícil esse negócio de visitar, antigamente visitava mais, né? Hoje a gente não visita, almoça fora, enfim. Mas e aí, a visita quando chega? Você vai dar as coisas velhas? Não necessariamente as coisas velhas. Você tem que ter duas coisas novas? Não, eu acho que você pode usar as coisas novas e ter cuidado com elas. Não necessariamente que elas estragam. E se elas estragarem, reponha, tudo bem.
Não, verdade, né? Mas e aí, tá beleza, você compra lá um jogo de jantar, né? E bonito, uma toalha polêmica no ar. Gosto disso. Imagina se o problema das pessoas fosse só a louça do... Mas isso reflete um comportamento. Não, com certeza. Tudo isso reflete vários comportamentos. Então, mas aí o que você faz? Beleza, aí você vai fazer o jantar de Natal, aí você já não tem a louça nova, tá meio lascadinha, tudo bem? Ou é melhor você ter duas, uma para você usar e outra para você Cara, eu vejo assim que... Eu entendo esse cuidado de quando estar a visita, ter o melhor ali para oferecer para os seus convidados, tudo isso é perceptível. Mas a gente precisa analisar, falando de comportamento humano, o que está por trás desse comportamento? De você guardar a louça. Será que é só um cuidado? Ou é algo mais que está dentro de você aí, inconscientemente, do não merecimento? Uma crença do não merecimento. Entendo o que você está falando. Mas será que a gente também não cria também muita... Às vezes é só porque eu quero guardar mesmo. Não, e tá tudo certo. Na verdade, eu falo assim, ninguém é obrigado a nada. Tem gente que gosta de guardar. Por exemplo, a minha esposa mesmo, ela gosta. E aí em casa, de vez em quando, a gente tem alguns conflitos, né? E é normal de todo casal ter conflitos, tudo. Que às vezes ela quer deixar o melhor, tal, não sei o quê, e eu não, eu já quero usar, e vamos usar. Porque assim, na correria, às vezes a gente não tem nem tempo de fazer um jantar pra gente como casal, né? Exatamente. E aí, poxa, às vezes você tá num momento ali, num final de semana, você e a tua esposa, você tá naquele momento que é mágico do casal, e aí você ainda vai economizar na louça. Isso reflete Isso reflete um comportamento, né? Então, o que está por trás disso? A gente foi ensinado que desde criança, desde a nossa infância, né, os nossos pais, claro que nos educando da melhor forma, querendo o melhor para a gente, eles nos ensinaram o seguinte: olha, não fala que não use tal roupa à vez porque isso é muito caro, não seja assim porque é pecado, não fale que você é bom porque isso é ruim, e isso vai inconscientemente te inferiorizando e te colocando para baixo, que aí você fica até com medo de você, por exemplo, nossa, eu tenho um melhor aqui. Que é o melhor para quem? Para sua família. O melhor tem que ser para tua família, não necessariamente para você. Só que a gente sempre quer o melhor para os outros e esquece do melhor para a gente. A gente sempre valoriza o que o outro pensa e não valoriza as nossas vontades. E quando você descobre que isso, muitas das vezes, te endoece, você começa a se libertar de um monte de amarras que não fazem mais sentido para você. Você começa a não se preocupar tanto com a opinião do outro. E daí? E se por acaso uma visita vier na minha casa e às vezes o prato tiver uma lasquinha? O que muda o atendimento? Não, nada. O que muda o carinho que eu vou ter para receber a visita? Eu tenho certeza que por exemplo, eu amo cozinhar. Para mim é uma terapia. Não é terapia, mas é terapêutico, né, que a gente fala. Então, assim, todo mundo que eu recebo na minha casa, eu vou fazer o melhor prato que eu puder para aquela pessoa. Vai ser... Tanto que eu tenho um cuidado com o prato, com o que eu vou cozinhar, da forma que eu vou cozinhar. A minha esposa, que arruma a mesa, ela tem um cuidado para arrumar a mesa que eu acho a coisa mais linda. Ela briga comigo quando eu falo para os outros: você fica vendendo isso, mas é verdade, eu tenho que valorizar aquilo que ela faz de melhor. Então, assim, eu penso que não existe... As pessoas querem sempre vender na sociedade aí não, você tem que ser assim, assim, assado. Eu estou falando aqui a forma com que eu penso, que eu lido a vida. E eu vou te falar que eu já fui do outro lado, já estive do outro lado, já pensei da outra forma, e é mais difícil, é mais pesado. Eu prefiro pensar assim hoje, que eu acho que está mais leve, sem menos cobrança. E tudo bem também. Não, mas eu gosto de deixar a melhor louça, eu tenho condição de ter várias louças, mas na minha casa eu uso a louça boa, mas eu tenho outra louça boa e está tudo certo, está tudo bem. Né? Não vamos criar disso um sofrimento. Então, exatamente. Às vezes a gente... Vamos pegar o exemplo da louça, né? Tem outros exemplos, mas às vezes é só porque, sei lá, sempre foi assim, ok, mas
você... Aí tá um comentário muito legal. Eu vou pegar um gancho exatamente disso. Assim, né? Sempre foi assim. Tá, guarda isso aí. Mas, isso, termina isso. Mas não é esse caso. Mas aí tem... Às vezes, ok, sempre foi assim, mas não é um problema. E aí vai um treinador ou um guru aí de comportamento e acaba botando potoca na cabeça da pessoa. Estou falando você, todo mundo é exemplo hipotético. E põe na cabeça da pessoa que ela tem um problema porque ela fica guardando a louça. E na verdade, sei lá, guarda a louça porque eu achava que era legal dar a louça para a visita e não sabia que tinha problema de eu usar a louça, entendeu? Sim. É nesse sentido. Então, às vezes, pode-se criar um problema que não existe, ou, vamos dizer assim, todo mundo guarda a louça porque todo mundo tem problema. Não necessariamente. Eu entendo o que você fala, concordo com o que você fala. Nós só estamos fazendo as pessoas pensarem de uma forma melhor, porque às vezes, sim, tem a pessoa, ela não faz isso só com a louça. Claro que a gente pegou um exemplo. Ela faz isso com a louça, o carro. Ela faz isso com o carro, ela faz isso, ela tem condição de ter um carro melhor, de poder prover o melhor para a família, e muitas das vezes aquela crença está tão enraizada, porque o sempre foi assim. O ser humano, ele aprende de duas formas, por repetição e por forte impacto emocional. Então, se você fizer uma viagem no tempo, lembrar lá da tua infância, com certeza você vai lembrar padrões de comportamento dos seus pais, que às vezes você nem gostava, e você criticava, e hoje você está fazendo igualzinho. Exatamente. Porque tem instalado esse padrão de comportamento. Então você acaba fazendo e repetindo e você nem vê. Só que quando você identifica um padrão de comportamento que durante muito tempo ele te acompanhou e para você não faz mais sentido, isso muitas das vezes, inconscientemente, às vezes até causa uma dor, um sofrimento para a pessoa, e de alguma forma, você começa a ressignificar. Fala assim, cara, para mim não faz mais sentido pensar assim. E tá tudo bem entender se a pessoa quer guardar a louça. Eu não quero dizer que o problema que a questão de guardar a louça é um problema assim de outro mundo. Mas o que eu quero que as pessoas pensem e reflitam é o que está por trás desse ato de guardar as coisas para os outros. Será que eu inconscientemente não estou pensando que os outros mereçam mais do que eu? Pergunta. Você falou em ressignificar. Tem gente que vai passar a vida inteira e beleza, não preciso de ressignificar nada, nem sabia que tinha que existir essa possibilidade. E vive. Tem gente que está vivendo e chega alguém e fala, você precisa de ressignificar. O cara, caramba, mas o quê? Não sabia que precisava, que podia, nem estava precisando. Não é criar nas pessoas necessidades, problemas que não existiam, ou de repente a pessoa começa a ter um problema. Não, a questão não é que o que eu vejo. Não é que as pessoas chegam e precisam e falam que as outras pessoas têm que ressignificar. O que eu vejo muito acontecer é que, inconscientemente, o mundo está doente. Você tem acompanhado aí? Inconsciente ou consciente? Conscientemente. Na verdade, assim, a maioria das pessoas não tem essa consciência, mas elas estão tão inconscientes. Eu vejo que é meio que inconsciente, vai no inconsciente coletivo. As pessoas estão ficando doentes emocionalmente. E graças a Deus, hoje, existe sim uma grande onda de pessoas que estão entendendo que elas precisam olhar para si. Por que as pessoas ficaram doentes? Por que as pessoas ficaram doentes? A gente sabe que estão doentes mesmo. Sim, né? sim. Problemas... Agora tem uma série de fatores. Por que ficaram? O que aconteceu? Assim, sem botar a culpa em celular. Porque o celular é um aparelho que você usa se quer. Mas por que as pessoas estão assim nesse negócio? Por que começaram a falar muito que você poderia ficar doente? Não, eu vejo que as pessoas, de fato, ficaram doentes, e aí eu não tenho um culpado específico. Eu acho que são uma série de fatores, é um choque de gerações que está acontecendo por conta dessa excessividade, não jogando a culpa no celular, mas eu acho que a tecnologia ela trouxe muitas bênçãos. Sim, facilitou muito. Demais. Mas em contrapartida, ela também, como a gente começa a fazer algumas analogias metafóricas, como o branco e o preto, quem que está errado? Quem que está certo? Né? Como tudo na vida, tudo vai ter uma parte boa e uma parte não tão boa. Então, esse excesso de tecnologia e essa falta
muitas das vezes do convívio do ser humano e a forma com que as pessoas foram criadas, aí tem os ambientes com que as pessoas foram criadas. Isso foi impactando uma série de pessoas, de gerações, e que antigamente essas gerações elas não olhavam para isso, para esse cuidado, mas as pessoas também ficavam doentes. Se você fizer uma análise lá atrás, você tinha pessoas que estavam doentes emocionalmente, que às vezes amigos do pai, da mãe, pessoas que às vezes cometiam um ato de tirar a própria vida, não vou nem citar o nome aqui para não fortalecer isso daí, às vezes pessoas que cometiam crimes, isso sempre teve. Só que, claro, não tinha a tecnologia mostrando tudo o tempo todo. Hoje acontece uma coisa, 5 segundos, em fração de segundos, no Japão você pode ter acesso ao que aconteceu aqui agora. Exatamente. Então as pessoas estão mostrando mais. Isso também começou a ser mostrado mais pela sociedade, as pessoas começaram a se identificar com os problemas. E talvez problemas que as pessoas não tinham e começaram a ver as coisas acontecendo, começaram inconscientemente a ser instalados problemas. Então eu acho que o mundo está sim olhando para a saúde mental, para a saúde emocional e deve olhar cada vez mais, porque eu falo isso muito nos treinamentos. No final de contas, é tudo sobre pessoas. Sim. É tudo sobre pessoas. Então o ser humano ele precisa ser olhado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser admirado, ele precisa ser amado acima de tudo. Você acha que no passado as pessoas eram mais resilientes ou simplesmente não se dava publicidade aos problemas? E hoje... Eu vejo que não se dava tanta publicidade aos problemas, sim. Pode ser que as pessoas eram mais resilientes, sim. Mas tem uma coisa também que eu vejo que esse excesso de informações a todo tempo, né? As pessoas, era muito mais comum as pessoas relaxarem um pouco, né? Tinha aquela parte do trabalho. Isso. Você via às vezes o seu pai, a sua mãe, lá atrás, quando o final de semana era o final de semana mesmo, em férias. Hoje em dia essa pressão toda, esse excesso de informação cria nas pessoas, não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser fera, eu tenho que prosperar, eu tenho que ser rico, blá, 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 blá. E aí, cara, chega uma hora que a mente da gente fica louca, dá um tilt. Então, assim, é uma série de coisas. Hoje na sociedade tem um monte de cara que fica vendendo receita pronta, né? Sim, um monte. A receita do sucesso. Tá muito bonito falar isso. Não, porque o culpado é isso. É muito fácil eu chegar aqui, mas... Não, o culpado é você, por exemplo. Só que a partir do momento que eu aponto, metaforicamente falando, tem 3 dedos voltados aqui para mim. Então não tem uma série... Claro, tem muitos estudos, tem muitas coisas. Ah, não, cada um vai falar assim, não, a causa disso tudo é isso. Aí o outro vai levar para um conceito. Porque é o que eu sempre falo. Nós nascemos de mães e pais diferentes. Nós crescemos, e eles também nasceram de pais e mães diferentes das outras pessoas. Nós crescemos em ambientes diferentes. Nós estudamos em escolas diferentes. Nós nos relacionamos com pessoas diferentes. Nós crescemos em bairros, lugares, então tudo diferente. Então como é que eu vou vender uma receita, mesma receita para você e para mim? Às vezes o que é legal para você não é legal para mim, tá tudo bem. Essa é a mágica do mundo. Exatamente. Essa é a mágica da questão. Então, assim, agora... O grande rolê, né, da vida que eu vejo e que eu admiro eu nunca vou conseguir me colocar no teu lugar. O pessoal fala, não, você tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Exatamente por isso que eu acabei de falar, eu nunca vou conseguir me colocar no lugar das pessoas. Agora eu posso sim, deixa eu ver, tentar ver do óculos, usar o óculos metaforicamente falando, do meu amigo, para eu tentar ver o mundo da visão dele. Claro que igual a minha visão não vai ter. Mas deixa eu tentar ver da visão dele. Como é que será que eu posso, que ele pensa? O porquê que ele pensa isso? O porquê que ele pensa aquilo? Fazendo esse exercício, a gente vai ter um mundo muito mais leve. Vem cá, você falou que esse excesso de informação
ele causa alguns problemas e excesso de promessas e tal. Mas você não basicamente existe porque existe essa ferramenta? Você acha que você conseguiria ser o que você é hoje, um treinador e tá, inclusive até a gente ter se conhecido e tal, por causa dessa ferramenta? Não, que é a internet, claro, o Instagram? Não, eu concordo assim que eu não tô criticando 100% as ferramentas digitais, não, muito pelo contrário, eu sou muito grato por isso, porque o meu ganha-pão vem através disso. Sim. Agora, é o que eu acabei de falar, como tudo o que acontece na vida, tudo tem a parte boa e a parte ruim. Se a gente não parar para ver, a gente fica tão viciado e tão bitolado. Por exemplo, eu comecei a entrevista, eu já deixei no silencioso e aí o celular começou a tocar. Começou a vibrar. Eu já fico aqui incomodado, eu já coroso os braços, eu falo assim, parece que eu tô sofrendo. E não, a gente tem que, às vezes a gente precisa desligar um pouco disso, de ter o... Até quem lança conteúdo, eu lanço muito conteúdo, mas eu comecei a perceber que eu estava tão preocupado em fazer o conteúdo que eu não estava entregando da melhor forma que eu gostaria. E aí eu precisei dar um time. Eu tenho um Instagram, lanço conteúdo, mas não na velocidade que eu estava lançando. E aí eu falei, cara, deixa eu parar e organizar. Isso me fez muito bem, porque eu parei e falei, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, como tá, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ajustar. Então, para eu ter mais qualidade de vida, entregar um conteúdo de valor, o que eu preciso fazer? Não, eu preciso trazer mais uma pessoa para me ajudar com isso. Então, essa pessoa já estou arrumando, já estou estruturando para minha equipe. Essa pessoa vai pensar estrategicamente nesse lado para mim. Como é que você transformou no que você é? Você não nasceu assim, certo? Não. Foi para a escola e tal, devia ter seus problemas, todo mundo sofria bullying antigamente, sim, né? Sim. Se bem que você é novinho, então você é da época que não pode sofrer bullying. Não, eu tô conservado, mas não sou tão novinho assim, não. Tô com 3,6. Mas sou novo. Pois é, pelo menos na minha época lá, a gente sofria bullying. Pra caramba, eu sofri muito. Eu aqui agora não estou usando óculos porque eu fiz a cirurgia, mas... Eu tenho lente de contato, eu uso lente de contato e meu grau é muito forte. E além disso, eu era criança gordinha, então eu sofria duplo bullying. Duplo bullying. Eu era gordinho e usava óculos, né? Sim. E dava para perceber que tem um pouco cabelo, mas isso aí vem de bem cedo, né? Então, meu apelido, eu não vou falar, depois os caras vão ficar repetindo, mas eu tinha um apelido lá, né? Por causa do pouco depois cabelo. Você me conta E a gente ia, né? Enfim, então todo mundo tinha lá seus problemas, seus desafios, eu não gosto de usar essa palavra. E como é que você virou treinador? Em que momento você falou, sei lá, você resolveu um problema teu, ou você via as pessoas sofrendo e falou, vou ajudar? E como é que você saiu de uma pessoa normal? Que eu, por exemplo, se eu fosse treinar alguém, o cara sai chorando no meu treinamento, né? Porque eu não sei falar direito assim. Talvez eu estou falando aqui, mas tem todo um jeito de falar. Como é que você chegou no nível de você ir lá? Que é bonito ver você lá no Instagram com microfones, negócio colorido e tal, você falando, putz, o cara é fera, né? Como é que vira fera de alguém que não nasce fera? Cara, vamos lá, duas coisas. Primeiro, muitas pessoas falam assim, não, você tem o dom. Isso. Hoje ficou muito bonita essa palavra. Exatamente. Você tem o dom. Mas quando você fala que você tem o dom, é algo que nasceu com você e você não... Quem tem o dom não precisa se desenvolver. E eu, para ter um pouco mais de desenvoltura, de fala e aprender técnicas que hoje eu sei, assim, assado, estudo muito. Então é muito complicado. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, nossa, você tem o dom da palavra, você tem o dom da fala. Ninguém vê o que você fez por trás, o quanto de grana que você investiu. Eu tenho mais de um apartamento em formação. Mas quando que Deus... Isso. Aí o que acontece? Quando eu era criança, eu era tímido, sempre fui tímido. Sempre fui, acho talvez por conta dos bullying, das coisas, sempre fui uma criança introspectiva. E eu participei de um grupo na juventude que me forçava a apresentar trabalho em grupo, né? Forçava assim, de uma certa forma, né? Estimulava o jovem a fazer trabalho em grupo, a apresentar trabalho, a fazer alguns tipos de cerimônias. Então isso foi me desenvolvendo. Bem, eu entrei na faculdade... Só uma perguntinha. Claro. Foi desenvolvendo inconsciente ou conscientemente? Você falou, eu preciso melhorar essa apresentação, vou dar uma estudada. Ou você simplesmente foi indo quando você viu, caramba, olha como é que eu tô agora. Não, foi... Eu acho que foi os dois. Foi os dois.
Porque a gente vai se desenvolvendo de forma inconsciente, mas a primeira vez que você fala, principalmente criança ainda, a criança não tem tanto julgamento igual o adulto, mas ela tem o sentimento dela, o medo, a insegurança. Então ela vai falar, gagueja, dá frio na barriga, sofre. Tem meninos que tem mais, meninos que tem menos, meninas também. Então, assim, as primeiras apresentações que eu fiz, claro que eu fiquei nervoso, muito nervoso. Sim. Aí depois eu comecei a trabalhar isso. Comecei a melhorar, treinar mais em casa. E, pois bem, aí fui me desenvolvendo. E eu nunca imaginei ser um treinador. Fui fazer faculdade de administração, fui trabalhar numa consultoria de recursos humanos para uma chefe minha, foi praticamente minha segunda chefe, vamos falar assim. E aí ela viu que eu tinha um perfil comercial muito aflorado, me indicou ir para a área comercial e fazer o financeiro da empresa dela. Então você tinha o dom, né? Hã? Então você tinha o dom. Você tinha um comercial aflorado, é porque não é que eu tinha o dom, mas ela visualizou para mim o seguinte, falou, cara, você fala bem, você é desenrolado. Tá. Então ela falou assim, você tem um perfil comercial. Por quê? Eu fazia planilha financeira. Então você imagina para um cara que é inquieto, que não gosta de ficar parado, e eu fazia planilha financeira. Só que assim, teve um evento lá, eu tinha 17 anos, teve um evento lá, e ela falou, eu não vou conseguir estar no evento. Eu falei, o que precisa fazer no evento? Não, só precisa ir lá representar a empresa e falar da empresa, do que ela faz. Eu falei, você tem apresentação aí? Tem. Pô, pode deixar que eu vou. Ela, nossa, você vai? Eu tinha 3 dias de empresa. Nossa, aí, legal. Tinha 17 anos. E aí eu fui, isso faz 20 anos. Aí ela... Não, então tá bom, então vai. Ela me treinou, tal, não sei o que, fui, o pessoal falou super bem, eu era novinho, tal, enfim. E aí ela precisou me desligar, mas porque o trabalho que eu fazia, eu tinha trabalho 2, 3 dias por mês. O resto eu ficava arrumando coisa para fazer. Então eu ia arrumar o carro dela, eu era sempre um cara inquieto de coisa para fazer. Então eu ia arrumar o carro dela, eu ia ver de fazer brinde, Então, essa minha inquietude, ela visualizou, ela falou, cara, você tem um perfil muito bom para comercial. Enfim, aí fui fazer um processo seletivo de um banco grande que nem existe mais, que começava com H. Terminava com C? É. Tá. Esse mesmo. Fiz o processo seletivo durante 6 meses nesse banco e ia entrar como gerente de contas lá. Fui aprovado. Quando eu fui aprovado, ia entrar, na época, ganhando um salário muito bom, com 20 e poucos anos. Aí eu recebi uma proposta comercial familiar. Um tio meu estava montando uma empresa e gostaria que ficasse alguém de confiança da parte dele. E aí, visualizando essa parte comercial, ele falou, vai ter um cara, um dos sócios lá, que é um grande empresário, e ele é um mestre de vendas, então vai ser muito bom você estar com ele. E eu aprendi tudo com esse cara. E fiquei 1 ano ganhando muito menos do que eu ia ganhar no banco, mas depois, no 2º ano, a empresa deu uma alavancada e a gente estruturou, participei de toda a parte de estruturação comercial. Então, depois, com o tempo, eu treinei algumas equipes também, mas enfim, aí fui morar fora, tal. Mas da onde veio essa questão com as pessoas? Há uns 8 anos atrás, eu tive um processo de crise de ansiedade. Tive uma crise de ansiedade que eu travei as 4 rodas. Sempre fui muito ansioso, mas eu não olhava para isso, porque a gente foi ensinado que a gente não deve olhar para isso, que isso é besteira, né? Principalmente nós como homens. Nós fomos ensinados que o homem não se emociona, não pode se emocionar, que o homem tem que ser durão, que o homem isso. E aí o homem, quando ele vai olhar para esse lado mental, emocional dele, ele já está naquele lugar que é um M bem grandão, que eu não vou falar a palavra aqui. Termina com... Não vou falar. Com A. Não, aí o pessoal vai saber. Isso. Mas enfim... O que é esse negócio de crise de ansiedade? Você não conseguia controlar as coisas? Achava que o mundo ia acabar? Não, a ansiedade, na verdade, ela é uma doença mesmo. Existe um estado da pessoa estar um pouco ansiosa, existe o estado de crise de ansiedade. E aí a pessoa trava as 4 rodas, cara. Me dava um tremelique, assim, eu tremendo. Fui pro médico achando que eu tava infartando.
Mas é o quê? É questão química que falta lá Química, um componente, tem questão, magnésio, não sei o quê, tem questão. Aí eu não, essa parte técnica assim, eu não sei te falar, mas tem uma questão sim química que as pessoas não é só emocional. E aí também tem muito estudo falando que a parte emocional desencadeia a questão química, a deficiência. E aí eu precisei me tratar, precisei entrar com medicamento para ansiedade, fui fazer terapia e eu comecei a fazer vários cursos, várias formações para poder me entender o porquê que eu tive isso, a relação com os meus pais, o ambiente, os meus traumas, as minhas dores. E eu comecei, de uma certa forma, a ajudar as outras pessoas, conversando, um bate-papo. Cara, às vezes eu vinha alguém reclamando do pai, por exemplo. Olha, cara, eu acho que você está falando do teu pai por conta disso, mas você esqueceu de olhar para onde seu pai veio, a criação que ele teve, o porquê que ele fala o que ele fala, da forma que ele fala. E a pessoa fala, cara, eu nunca olhei por esse parâmetro. E eu comecei a ajudar de uma certa forma as pessoas, mas procurando me entender melhor. E aí eu comecei a entender de pessoas, eu comecei a vender muito mais como vendedor, sempre trabalhando na área de vendas, como representante comercial, com empresas, intermediando negociações, e eu comecei a vender muito mais porque eu entendia de pessoas. E aí eu comecei a falar assim, cara, mas eu vejo que eu amo vender, mas tá faltando algo mais, não é isso. E eu sempre falava para as pessoas, para minha mulher, a prova disso, eu falava assim, cara, o dia que eu achar um produto que eu falo assim, é esse, financeiramente eu vou estourar, eu tenho certeza, eu sempre tive essa certeza. Só que eu esquecia que o maior produto era eu mesmo. Sim. Esse produto era eu. E eu não olhava para isso. E aí um dia, aí tem várias definições, tem gente que fala do universo, tem gente que fala de Deus, tem gente que fala a respeito de todas as formas de ver. Então eu vou colocar um culpado, que é Deus. Diz que Deus fala com a gente através dos sonhos, né? E eu tive um sonho, algumas pessoas falam isso. Alguns falam isso. Isso. Então eu tive um sonho, prefiro acreditar que foi ele. Tá bom. Eu tive um sonho que eu falava para muita gente. Para uma multidão assim. E aparecia um número assim, de 5.000 pessoas. Um estádio, sei lá. E aí eu acordei com uma crise de choro, assim, emocionado e tal. Eu falei, cara, eu acho que é isso. E as pessoas já falavam, cara, você já pensou em dar palestra, dar treinamento? Só que aí a gente tem uma crença do não merecimento. Será que as pessoas que eu sou bom para falar? Será que as pessoas vão me ouvir? Será que as pessoas vão pagar para me ouvir? Esses questionamentos fazem parte do ser humano, né? E aí eu falei assim, por esse sonho eu tinha um grande amigo que é um dos meus mentores, dos meus professores, que ele dá um curso de storytelling. E ele já me chamava há tempos para fazer esse curso. E aí eu falei assim, puta, eu acho que esse curso vai ser muito bom. Aí eu liguei para ele e falei assim, quero fazer teu curso. Mas a turma tá cheia, cara, se vira, eu quero fazer teu curso. Eu contei para ele, ele falou, não, então nada é por acaso. Uma pessoa desistiu, vou arrumar uma vaga para você, começa amanhã. Eu falei, então tá bom, vou fazer. E aí eu fui fazendo as minhas orações, falei, puxa, Deus, que nesse evento, nesse curso, eu encontre alguém que possa me dar uma resposta se é isso mesmo que eu quero, se é isso mesmo que vai fazer efeito para mim. E aí eu tive a resposta. Na hora que eu sentei, do meu lado sentou uma grande amiga, depois se tornou uma grande irmã de palestras, de tudo, que ela tinha um colégio como esse, na Zona Leste de São Paulo, e ela me convidou para participar de um evento com ela, palestrar num evento. Deixa eu ver se está o nome dela aqui, né? Aqui a gente escreveu o livro com você, não, né? Não, a Dani. A Dani eu conheci através desse livro, inclusive um beijo, Dani, e já falo da Dani, desse encontro, desse projeto, desse livro. Foi incrível, mas enfim, e aí eu conheci a Rose, que era a dona desse colégio. Ela falou, amigo, eu vou fazer um evento no mês que vem, e você fala de comunicação muito bem, você fala da PNL muito bem e tal, eu queria que você desse uma palha pra gente lá tal. E enfim, eu falei, tá bom, quanto tempo eu tenho? Você vai ter uns 20 minutos, meia hora, tá bom? Tá bom. Enfim, aí continuamos fazendo o curso, terminamos a formação e tal.
Continuei falando com ela, ajudei ela a organizar o evento. No evento foi muito engraçado, porque eu fui o primeiro palestrante do dia. E aí tinha umas 100 pessoas. Foi a primeira vez? A primeira. Primeira vez, tá. As pessoas nem sabiam, e eu não falei para ninguém, né? De uma certa forma, como palestrante mesmo, foi a primeira vez. E aí eu fui falar para as pessoas, como eu fui o primeiro palestrante do dia, teve outros palestrantes. Só que ela tinha feito um camarim pra gente lá, um café da manhã assim, eu fui o primeiro palestrante. Um baita evento então, né? E o pessoal foi tomar o café. E me deixaram, terminou o tempo, eu olhava pros lados, nada, não tinha ninguém. Eu falei, então tá bom, então vamos continuar. Fingi que nada tinha acontecido e continuei. Puxei cadeira, falei, vamos fazer um hot seat aqui, senta aqui, tira suas dúvidas. E falei com um, falei com outro, falei 1h30. Então tinha 20 minutos, meia hora, falei 1h30. E aí foi muito legal, fizemos dinâmicas. Aí durante o evento tinha algumas outras dinâmicas que eu já sabia. E aí de última hora, assim, que eu apliquei, sabe? Fizemos algumas dinâmicas assim. E foi muito legal, porque eu tive um feedback muito bacana. Depois ela veio me dar um feedback, ela falou, meu amigo, faça isso pro resto da sua vida. O pessoal adorou, os palestrantes, enfim, não vou citar aqui, porque... até por ética, mas ela me deu um feedback muito legal. Ela falou que teve 2 que mais se destacaram e eu fui um deles. E aí minha esposa estava junto nesse evento. Chegamos em casa, ela falou assim, faça isso pro resto da sua vida, que seu olho brilhava. Seu olho brilhava. E aí daí, cara, foi uma série de coisas, de eventos, né? Palestrei já no Teatro Bibi Ferreira, que foi um teatro icônico aqui em São Paulo, que eu quis realizar, que eu já tinha sonhado palestrando em eventos. Já palestrei, já falei para quase 5 mil pessoas num evento. O sonho se realizou. Eu visualizei, tem uma foto no meu Instagram aí que eu visualizei, que essa foto faz parte do meu sonho. Daquele sonho que eu tive lá atrás, há 3, 4 anos atrás. E, enfim, então tem uma série aí, a gente vem percorrendo esse caminho, e aí eu comecei por onde eu era melhor, que era vendas, era falando de vendas, amo falar de vendas. Só que eu comecei a trazer um conceito diferente, de vendas humanizadas, de vendas através das emoções. E aí eu comecei a falar de comunicação não violenta, e aí eu comecei a falar de inteligência emocional, que eu amo falar. Hoje eu falo até muito mais de uma parte motivacional, de uma parte de motivação do que propriamente vendas, às vezes. E vem cá, me fala uma coisa. Tem bastante gente assim, gente menor, gente maior, gente que nem você, que fala, tá cheio, né? Inclusive, eu te pesquisei lá, o que mais aparece para mim agora é gente dessa área aí, né? Por causa do algoritmo. E o pessoal está falando sobre PNL, sobre essa parte emocional, né, desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, etc. Tal. Em função disso, e aí no começo da conversa, você até citou que o pessoal está ficando doente, a sociedade está doente e tal. Não deveria estar o pessoal melhorando? Porque assim, eu já, na minha época, não tinha isso aí. Então, para você conseguir essas informações, você tem que ler livro. Sim. Não sei se foi os melhores que eu li, mas Napoleão Hill deve ser... Maravilhoso. Filosofia do Sucesso. Se você pensa que é derrotado, você será um derrotado. Você já leu a Filosofia do Sucesso? Eu li A Lei do Triunfo. Lei do Triunfo. Calhamaço. Acho que essa Filosofia do Sucesso também. A Filosofia do Sucesso, na verdade, se não leu, leia. E eu sempre indico nos meus treinamentos que todo mundo faça essa oração, praticamente uma oração. É um poema que ele criou, que fala muito sobre mentalidade. Então ele começa assim, se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. E ele fala muito sobre a mentalidade. Eu já li Quem Pensa Enriquece. Sim, também já li. Quem Convence Enriquece. O Maior Vendedor do Mundo. Mais Esperto que o Diabo. Esse não. Na verdade, o título é chamativo. Não, então, o título é chamativo, mas não é nada satânico, nada de outro mundo. Mas ele é um livro, que ele fala do poder de persuasão. Ele é muito bom. Muito bom. Não tem nada satânico, nada de... Ele é muito bom. Eu indico para as pessoas lerem. Sim, eu brinquei também, né? Mas, por exemplo, a Bíblia mesmo já diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é de lá que provém
as fontes da vida. Perfeito. Então, um versículo bíblico resume Perfeito. toneladas de livro desses caras aí. Não, a Bíblia é um ensinamento maravilhoso. Tem Provérbios e Eclesiastes, é maravilhoso. Agora, eu leio a Bíblia desde a infância, né? Uhum. Já li livros desse pessoal aí, um monte deles, entendeu? Agora, por que e hoje tem os palestrantes, que acaba nem lendo o livro, porque o palestrante já faz um negócio mais legal. Por que a gente não segue o que lê, muitas das vezes, né? Se eu fosse seguir o que o Napoleão Hill escreveu no Anelio Triunfo dele, eu já seria aquilo que ele prevê lá no livro. E outros, por que a gente não segue? Por que a gente procrastina, a gente deixa, por exemplo... Ótima pergunta. Tem esse versículo aí que eu falei, tem o texto do Napoleão Hill, né, que ele falou. Sim. Por que a gente não faz? Por que a gente ouve tanto, né, agora com os cortes no Instagram, tanta frase de efeito, você fala, caramba, agora eu peguei a frase que minha vida vai mudar. E por que não muda? Falando de comportamento humano, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele tem um grande papel na nossa vida, né? Ele que comanda tudo. E ele tem um grande papel de nos manter vivo. Com esse papel de nos manter vivo, ele também tem um papel de poupar energia. Tá. E manter a gente na zona de conforto. Manter a gente na zona de conforto. Para não dar problema. Então, existe o grande desafio da vida é você colocar as coisas em prática. Porque o seu inconsciente vai sempre falar assim, por que você procrastina? O ato de procrastinar. É legal, né? Ficar na frente de uma série, né? Então, o procrastinar, o que acontece? O seu cérebro não entende que aquilo é tão importante, aquilo que você precisa fazer, ele não entende que é tão importante com aquilo que você está fazendo agora. Não, mas então, por exemplo, estudar ou desenvolver lá um Você sabe que é importante, mas o seu cérebro, o seu inconsciente, ele entende que às vezes tá tão gostoso você tá no sofá, sentado comendo pipoca, tomando um suco, um negocinho, tal, não sei o que, é muito mais gostoso. Escurinho, quentinho. Isso, tá muito mais gostoso. Então ele entende, ele vai falar assim, fica aqui. Só que você é treinável. Quando você entende que você precisa sempre romper esses padrões, cara, eu sei que, por exemplo, eu sou palestrante, eu estava, por conta de correria excessiva, eu acabei me descuidando da minha parte física, acabei engordando bastante. Mas já emagreceu, né? Então, já estou num processo, mas eu... Então, também assim. Mas eu preciso estar mais leve ainda, eu tenho uma meta aí, então eu comecei a entender e falei, cara, como são as coisas, né? Eu não posso ser... Hoje as pessoas são muito incongruentes. Isso nunca fez tanto sentido para mim, do que eu aprendi com um dos meus mestres, que é Masaru Ogata, então um beijo também para ele, se ele estiver assistindo aí. Masaru Ogata, o treinador dos treinadores. Pois procurem aí. E ele fala muito de incongruência. Que hoje o mundo está incongruente. As pessoas vendem uma coisa, mas aplicam outra. Sim. Então, as pessoas têm muito mais facilidade, têm muito iniciativa e pouco acabativa. É isso mesmo. Elas vão... O que diferencia, por exemplo, na minha turma lá, eu fiz um curso com o Masaru de treinadores comportamentais, de palestrantes. A minha turma devia ter umas 60 pessoas. Se 10% está atuando como palestrante, é muito. Eu sou um desses, estou atuando. Tá, beleza. Então, falando num conceito geral, as pessoas, elas não entendem, por isso que é muito importante o autoconhecimento, você entender os padrões de comportamento que você tem, você entendeu por que você tem esses padrões, quais desses padrões estão te levando positivamente para um lugar melhor, estão te tornando uma pessoa melhor, e aí uma pessoa melhor, eu não estou fazendo uma comparação com o outro, com você mesmo, o estado real e o estado desejado. O que eu quero para a minha vida? Eu preciso, por exemplo, eu preciso ter uma meta, eu preciso emagrecer. Então, as pessoas só pensam no final, mas elas não pensam no meio. Então, o que eu preciso fazer para emagrecer? Eu preciso me alimentar melhor, ter os horários mais reservados. Eu preciso tirar da minha frente as distrações, as besteiras, os alimentos que não contribuem para isso.
Não, mas vamos lá, vamos cair na real mesmo. Sim. Eu sei de tudo isso. Nossa, eu tô acima do peso também, né? E eu sei que tem que fazer isso. Eu tenho uma série de coisas para fazer que eu sei que tem que fazer, mas aí tem a tal da série, tem a tal do Instagram, do TikTok, não, que eu não uso isso aí, mas a gente sabe disso. Sim. Quem não sabe que para emagrecer eu tenho que ir para academia, Sim. eu tenho que comer menos, não posso comer o hambúrguer, não posso comer o doce e tal. O que faz a gente saber, todo mundo sabe, quem não sabe, e não fazer? Por que a gente não faz necessariamente? Por que eu já li vários livros? Por que eu já assisti várias palestras? E não, por que a maioria assistiu o curso lá de treinamento e só 10%? O que acontece que a pessoa fala, eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou conseguir o que eu quero. Tá. E não faz. Eu sei que tem o comportamento. É o comportamento. Tem que sofrer. Não é ter que sofrer, mas você entender o seguinte, você muda. Quando que você muda? Deus o livre guarde falando, por exemplo, vamos usar um exemplo claro, né? Você falou vários exemplos. Vamos falar um exemplo claro de emagrecer. Como é que o cara, às vezes, muda quando ele vê que o preço que ele está pagando de estar naquele estado está mais caro do que ele se cuidar? Então, às vezes, vem um infarto, às vezes vem uma diabetes. Ele fala, cara, agora a água bateu. Eu preciso fazer. Ele não dorme bem. Mas não dá para fazer antes? Então, o certo é antes. E é isso. E aí ele tem que se vencer. Ele tem que, na verdade, assim, quando eu falo eu tenho que, não é que ele é obrigado, ele não é obrigado a nada. Agora, se ele quiser criar um padrão novo, e aí a gente tem que entender o seguinte, aí tem várias ciências. Por exemplo, a neurociência defende que para você adotar um comportamento novo, criar um hábito, né, você tem que fazer consequentemente tantos dias, lá, 30 dias, 21, 28, 30. Esse número cabalístico. Isso, 28 dias, enfim. Então tem uma série de coisas que cada um defende. Mas eu defendo o seguinte, não existe uma receita certinha. Tem pessoas que, às vezes, com 15 dias, com 21 dias, ela já criou um hábito novo. Tem pessoas que demoram um pouco mais. Cara, eu preciso treinar e eu não treino e tal, não sei o quê. Cara, durante uma semana eu vou ter que me condicionar, mesmo com raiva, mesmo sofrendo, eu vou para academia. Aí uma semana, aí depois eu vou 15 dias, depois eu vou um mês. O problema das pessoas é que elas pensam só na grande mudança. Mas elas esquecem que a pequena mudança, a grande mudança é uma soma de pequenas mudanças. E é uma forma de até você, entre aspas, enganar o teu cérebro. Lembra que muitas pessoas adictas têm uma frase que é só por hoje. É, isso aí. É a última vez. Amanhã eu começo. Então, aí você entende que a força que você faz pro hábito ruim, vamos falar assim, ela não é a mesma força pro hábito bom. Por quê? Porque geralmente o hábito ruim ele tem uma recompensa imediata. Exatamente, é isso aí. Aí você tem que condicionar a tua mente, o teu cérebro, a entender que você vai precisar ter alguns hábitos que às vezes não são tão agradáveis para você, mas que eles vão te dar um resultado melhor. Tá, por que tem outras pessoas com relação às formações que não... Aí tem uma outra série de coisas, insegurança, medo de falhar, medo da rejeição, a pessoa não se prepara para isso, ela não entende. Então, não existe uma receita de bolo, ela fala, não, é por isso. Eu não gosto de usar isso. Eu vejo que muita gente faz isso na internet. Não, a pessoa não teve sucesso por conta disso. Tem uma série de fatores, você precisa analisar, você precisa olhar. Né? Então, assim, como a gente começou no começo da nossa conversa, né? Ah, mas por que tem muitos coaches aí, tem muito não sei o que? Cara, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Primeiro, já o começo, eu não posso responder pela atitude do outro, eu posso responder pela minha. Eu procuro ser o mais congruente possível entre a minha realidade e entre as minhas palavras e as minhas ações. Tem uma frase, se eu não me engano, eu não sei se é do Dalai Lama, muita gente coloca como Dalai Lama, mas para não desonrar o autor, que ele fala que as nossas ações confirmem as nossas palavras.
Já ouvi a frase, mas não sei de quem que é. Enfim. Que as nossas ações confirmem as nossas palavras. A coerência, né? É isso. Congruência. Né? Então, assim, cara, eu falo por aquilo e eu procuro colocar o máximo em prática, porque senão a gente fica um obeso mental. Muito conhecimento, inflado, inchado e pouca prática. Por que as pessoas às vezes têm muito mais sucesso que as outras e às vezes nem têm tanto conhecimento? Prática. Também tem uma coisa interessante, tem que definir o que é sucesso. Porque hoje você vê não, lá... fala assim, sucesso... Tá, sim, isso. Ótima definição. Sucesso é ter uma BMW, uma Lamborghini... Não, eu entendo, mas eu falo assim, de uma forma geral, uma pessoa bem sucedida financeiramente. Isso, tá. Vamos levar por esse lado. Mas concordo também com você. Uma pessoa bem sucedida financeiramente, essa pessoa ela foi para cima, ela foi para frente, ela correu risco, pagou o preço, está disposta. Tem muita gente que quer o sucesso, mas ela não está disposta a pagar o preço que ela precisa. Às vezes ficar noites e noites sem dormir, às vezes ir para eventos. Eu, para ter os contatos que eu tive, já palestrar nos lugares que eu palestrei, fiz muita palestra grátis. Muita, mas muita. É melhor dar do que receber. Trabalhei muito gratuitamente aí, servindo nos eventos de amigos e sou muito honrado, não sou melhor nem pior que ninguém por conta disso. Mas muito. Mas tem pessoas que eu falava, a pessoa fala assim, eu ir no final de semana palestrar, levar o meu conhecimento de graça, imagina. Não, isso aí sai fora da curva. Você entendeu? Mas tem um monte, cara, tem um monte. Agora, vem cá, a gente sempre liga sucesso, né? Até o exemplo que você deu aí é ser bem-sucedido financeiramente, certo? Que eu acho que é isso que atrapalha um pouco, sabe? Tudo que se fala aí, que você vê por aí, que você vai conseguir, que você vai alcançar. Na verdade, assim, eu, por exemplo, se eu conseguisse fazer uma edição no Canva sozinho, já para mim seria um sucesso. Então eu me propus a estudar, isso eu já fiz mesmo. Me propus a estudar e chega uma hora que eu falo, quer saber, esse negócio aqui tem que nascer com isso aí. Com a habilidade de design e criação. Entendeu? Então, assim, não fui bem sucedido naquilo. Para mim foi uma frustração. Aí eu parei e falei, quer saber, vou usar os templates. Não, nesse caso não está muito bem, não, que eu queria realmente fazer. Então, mas só que não está ligado com ganhar dinheiro. Então, às vezes as pessoas ficam... Mas nós temos vários tipos de sucesso. Então, isso que precisa de desmistificar. Isso, eu falo muito isso. Sucesso é só ganhar dinheiro. Não. Nós temos muitos sucessos e nós temos muitos sabores e amargos. Nós temos muitos doces e amargos, né? Vamos falar metaforicamente assim. Então, nós temos muitas vontades e às vezes essas vontades nós vamos ter frustrações. Mas aí é uma coisa que eu, Rômulo, desmistifico muito nas palestras e nos treinamentos. Nós somos ensinados que a gente tem que ser bom em tudo. Isso é a pior balela, a pior besteira que já te contaram. É isso que é dose. Aí você aprendeu que você tinha que aprender que tudo que você fosse fazer, você tinha que ser bom em tudo. Você tinha que dar bom em tudo. Isso é a maior besteira que tem. É mesmo. Sabe por quê? Porque para você crescer, você precisa de pessoas. E você tem pessoas melhores que você, que vão fazer muito melhores que você, vão gastar menos tempo que você. E tempo é o quê? Recurso, dinheiro. Tempo é grana. Então, às vezes, o que você faz? Por exemplo, eu também gostaria de manjar pra caramba em design, só que se eu focar nisso, eu vou ter que desfocar em outra coisa. É isso que eu parei para pensar também, né? Falei, quer saber? Eu tenho que fazer a coisa que eu sou melhor. Isso é bom, isso. Do que ficar... Não, você tem que potencializar aquilo que você é bom. Aquilo que você não for bom, você delega, você paga. Tudo bem, enquanto você não tem, às vezes você não tem recurso, você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Vai fazendo parceria. Eu não tenho, cara, por exemplo, eu não sou bom em fazer as artes do meu Instagram. As artes do meu Instagram são profissionais. Eu tô trocando uma equipe, tinha uma pessoa que trabalhava focada comigo, ela que fazia as artes, mas eu queria as artes melhores que tivesse. E tá tudo bem. O Instagram é um negócio. Eu uso o Instagram como negócio, como uma plataforma. Por exemplo, eu tenho e-books que já estão para ser lançados, já estão prontos. Eu contratei um designer profissional. Mas hoje não tem IA que faz isso? Tem, mas eu quero entregar o melhor. Mais ou menos. Essa IA também é boa, mas não é mais ou menos. Mas não fica como eu quero. Aí eu vi alguns e-books, eu falei assim, eu quero é esse. Você entendeu? Eu vou pagar, eu quero é esse. Mas, por exemplo, eu, Rômulo,
Geralmente, a maioria dos palestrantes são assim. O cara tem uma criatividade muito bom, muito aflorada, tem uma facilidade, capacidade de improvisação, né? Tudo é treino, já está acostumado a improvisar, a fazer isso. Eu já fiz palestra que eu cheguei para estar com um slide pronto, palestra toda pronta. Não funcionou. Não, aí começou a travar, não sei o que, eu abri o computador só como um roteiro, ou eu já tive palestras que eu estava com o slide lá, e aí um começou a perguntar uma coisa ou outra, a palestra foi para um outro sentido, o pessoal gostou pra caramba, e eu nem passei os slides. Depois eu só passei pessoal, eu tinha feito uns slides aqui, porque a gente ia para uma outra área da venda, uma outra área da comunicação, mas a gente levou para uma outra área que também é muito importante, acabou. Então, só que eu tenho uma pessoa que faz os slides para mim. Eu já tenho um parceiro que faz os slides para mim. Então eu fecho com a empresa, com a organização, nós vamos falar disso. Eu preparo, eu personalizo, mando para esse especialista e ele deixa os slides um brinco. Porque eu não sou bom em fazer isso. Eu logo estou trazendo uma pessoa para trabalhar comigo na minha equipe que vai ser minha braço direito, minha secretária, alguma coisa assim, para me organizar com relação à agenda, os conteúdos, as coisas. Por quê? Porque eu não sou bom em fazer isso. Isso é uma bênção quando você fala assim, cara, eu não sou bom, eu preciso trazer alguém para fazer isso comigo. Mas se você falar assim, eu quero ser bom nisso, é possível ou simplesmente tudo é possível? Se encara aí que não cara, vai tudo é funcionar? possível. Tem pessoas que têm mais habilidade com umas coisas do que outra. Pode ser que você leve mais tempo do que um rapaz, uma menina jovem aí que já é dessa geração que pega as coisas muito mais. Tudo é possível, a gente pode ficar bom em tudo. Agora, a grande questão é, eu preciso ficar bom em tudo? Não, né? Isso vai te trazer um peso muito grande. Ô, Romulo, só me responde uma coisa rápida. E talvez isso é até um dos problemas da sociedade. O pessoal querer ser bom em tudo. Exatamente, a gente se frustra. A frustração, uma série de coisas. Isso te causa um desgaste mental muito forte. Com certeza. Se você hoje não pudesse mais fazer o que você faz, né? Por N razões, né? Não tem mais Instagram, a internet não existe mais, e acabou esse negócio que, né, é uma área que floresceu porque tem essas ferramentas. Você continuaria sendo um cara realizado e feliz ou simplesmente acabou a graça, vou ficar ansioso, ou você já é um cara resolvido? Cara, eu digo que é uma série de processos que a gente vai vivendo e a gente sempre vai tendo questões que a gente precisa trabalhar e melhorar. É muito difícil alguém falar assim, não, sou 100% resolvido. Muito fácil. Você acha falar que é impossível mesmo? Não, mas uma pessoa 100% com tudo resolvido não faz muito. Claro que a gente sempre... isso não significa que a pessoa não seja feliz. É uma grande diferença. Sim, exatamente. Existe uma grande diferença. Então, eu estou falando assim, você falou com relação à parte mais profissional, né? Vamos falar assim. Não dá mais para você compartilhar tudo isso que te traz felicidade, realização. Cara, eu vou ter que me adaptar. E o ser humano ele é perfeitamente adaptável. Como eu já tive vários recomeços na minha vida e agradeço muito por eles. Já tive vários recomeços de recomeçar tudo do zero numa área completamente diferente. E isso me deu uma resiliência muito grande. Então, se acabar tudo isso, eu vou achar alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa, eu vou começar de novo quantas vezes for preciso. Porque o meu negócio não tem a ver com a internet, tem a ver com as pessoas. Sim. O meu rolê tem a ver com as pessoas. Você já se resolveu. Tanto que... Exato. Então eu vejo... E aí, falando de felicidade, eu vejo que a felicidade ela é um meio, ela não é um fim. Tem pessoas que colocam a felicidade como um fim, elas nunca serão felizes. Para mim felicidade é comprar uma BMW e tal, não sei o quê. Aí ela compra o BMW, acabou. Cadê? Não, agora é um Porsche. Não, agora é não sei o quê. A pessoa, o que faz feliz? Não, faz feliz... O que te faz feliz? A maioria das pessoas que eu pergunto, o que te faz feliz? Tá com a minha esposa, com os meus filhos. Não. O que te faz feliz? As pessoas colocam a felicidade em outras pessoas. Exatamente. É isso mesmo. Verdade. O que te faz feliz? A maioria das pessoas não sabe o que fazem elas felizes.
E você ajuda as pessoas a encontrar isso aí. Tamo junto nesse caminho. Tá bom, é isso aí. Bom, não cobrimos nem 0,5% do que tem que cobrir. Você tem bastante experiência, né? E tem muita coisa. Espero que eu tenha correspondido o que a gente imaginou. Mas... E foi muito legal. E esse papo, eu amo falar disso. E se precisasse, a gente ficaria horas e horas e horas e horas aqui falando do comportamento humano. O culpado de tudo isso é a Zione, que ela deveria deixar eu fazer... Tá vendo? Online, né? Ao vivo. Aí a gente ia ficar rolando um papo aqui, mas não pode, né? Senão... Mas tá bom, Rômulo, obrigado por você ter conversado aí com a gente. Muito obrigado por tudo. Eu desejo para você muito sucesso. É pra isso mesmo. Todos nós. Ajudar muitos outros mesmo. A gente precisa ajudar esse mundo. Né? Isso. E depois você vai me ensinar a ser um treinador. É isso. Não é coach, não. Treinador. Tamo junto. Tá bom, Rômulo. Obrigado. O que você faz aqui, o que você faz aqui, você já salva vidas. Né? Legal. As pessoas que você traz e a forma com que você questiona, que você extrai as informações do entrevistado, você está salvando vidas que está ali do outro lado. Às vezes uma pessoa que assiste o que a gente falou aqui hoje, que está passando por um problema diferente, uma questão que ela não teve esse olho, ela por alguma coisa que a gente falou. Então a gente tem uma responsabilidade nesse mundo, nós como seres humanos de uma forma geral. Isso aí. Então, o que a gente puder fazer para levar a luz para as pessoas, a gente tem que fazer. E o que você faz é isso. Obrigado, viu? Estamos juntos. Estamos juntos. Missão aí de trabalhar as pessoas. Bom, você que nos assistiu, depois segue o Rômulo. Muito obrigado pela sua assistência. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo episódio.